Hola, buenas tardes. Estoy interrumpiendo un poco. Teníamos mucho gusto, Lorena Boa Martínez. tarde, eu sou Lorena Martinez, espero que você tenha me escutado. Bem, começamos agora. Muito bem, Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos muito encontramos obrigada. para esta sesión. Obrigada pela sua companhia. Tienen una duda que tenemos habilitada la función de Temos a função de interpretación. interpretação Pueden simultânea, seleccionar el canal de audio tanto en assim español que podemos como en escolher o canal portugués. de áudio em espanhol e português. Ustedes Vocês pueden encontram consultar essa esto opção no en el chat. canto inferior Eh, da sua tela. Durante la sesión también tendrán Durante a preguntas en el chat sessão, temos a sessão de chat que vocês já têm usado. para comentarios y observaciones. E Ya han empezado saludando y presentándose. já tem se apresentado e se cumprimentado ali no chat, muito bem. Tenemos habilitada la opción de preguntas E também específicas. temos habilitada a De opção momento les de pedimos por favor Q&A para fazer suas perguntas. relacionadas con el Em, celular y entonces podemos Temos contestar. agora Es muy importante que utilicen esta nosso función começo. para É saber importante que cuáles son vocês usem essa função y saber para que cuáles a son gente possa nuestras dividir e preguntas. saber quais são exatamente suas Personas que nos perguntas. están acompañando desde las redes sociales, les pedimos también que nos hagan sus As preguntas a pessoas que través de estão los nos comentarios acompanhando podem fazer en suas redes sociales. perguntas nas El redes equipo de sociais, producción também na les mídia. ayudará a recibirlas Nosso y time responder. de produção nos ajudará a respondê-las Pues e a adelante, passar para a mi gente. nombre es Lorena Martínez Bem, eu Mier, sou Lorena soy consentera Martinez de este Mier, eu sou Festival de gerente de México artes no British Council do y vamos a estar México aquí hoy e con estou ustedes. muito feliz de estar aqui com Vamos a ver a vocês mis e colegas de apresentar otros os dois dos países. meus De colegas un lado de la de outros pantalla países. De um tenemos a lado da Silvia tela, Espina, temos que a es Silvia directora de artes Ospina, del British que é Council of diretora de Colombia, artes da British y Council da Rafael Colômbia. Ferraz, E do director outro de lado, arte temos a Rafael Ferraz, en diretor Brasil. de arte do Entonces, British Council los tres Brasil. estamos aquí hoy Os reunidos três estamos ya que en aqui varias semanas reunidos tuvimos la juntos, já convocatoria que há algumas circular semanas a gente que se teve llama essa Desarrollo convocatória ser Económico, chamada Artístico, de Social cultura y circular, que Sustentable. é de Este cultura fondo circular ofrece sustentável. recursos monetarios y de Esse fundo capacitación con oferece el fin de fomentar el intercambio recursos académico monetários e entre de países de América capacitação Latina e y el formação, Caribe con el com Reino o Unido. intuito de Esta promover o iniciativa intercâmbio se lanzó artístico en entre a México América Latina e o simultáneamente Caribe para com Brasil en o Reino Argentina Unido, y Grã-Bretanha. Brasil, Essa Colombia iniciativa foi y lançada Argentina y simultaneamente Brasil, para os festivais da Argentina, Perú o y Brasil, Venezuela. a Colômbia, Veamos, Cuba, en el Trinidad e screen Tobago, he visto que México, tenemos Peru e representantes de Venezuela. todos estos Eu países estou muito feliz porque sei que temos además representantes de de todos esses estos países aqui. recursos que hemos mencionado, Além dos recursos que a gente también tem un punto falado, importante um de componente este muito programa importante es desse una programa capacitación é um para esquema de profesionales, capacitação para o nosso festival, com donde impartiremos profissionais, talleres sobre onde la gestión de temos festivales también. diversas Y esperamos que con esto oficinas. podamos ayudarles E a esperamos que desarrollar com su isso a sostenibilidad. gente consiga desenvolver uma estratégia de Debido a esto, sustentabilidade. es que hemos estado recibiendo muchas dudas y Assim, preguntas temos de recebido muchos muitas países. dúvidas e perguntas de vários países, Por eso segundo a queremos crear convocatória. este Por espacio isso, temos donde esse ustedes puedan espaço aqui preguntar para y que vocês consigam fazer suas perguntas e a ayudar gente a responder. atingir e En este sentido, pues esclarecer vamos a suas pasar dúvidas. primero Então, la palabra a Silvia Ospina, quien será com la isso, vou passar responsable primeiro a de palavra a las Silvia solicitudes que Ospina, nos han llegado. quem vai responder alguma das Esta vez no tenemos perguntas. preguntas, Eu vou así estar que aqui no sé si ligada. así lo Eu daremos. estou vendo aqui suas perguntas Silvia, para te passá-las. comento, Perfeito? de las Silvia, primeras preguntas que das hemos primeiras perguntas recibido, que a tenemos gente tem recebido, varias temos preguntas. muitas, mas começamos com as primeiras. ¿En Estão qué nos idioma debemos perguntando enviar los em que documentos? idioma devemos enviar nossos documentos. Silvia responde: muito obrigada, Lorena. Obrigada a todos por a sua companhia. Primeira pergunta: em que idioma devem fazer sua mensagem? É Rápido no para idioma do país no perfecto. que vocês estão aplicando. Muchísimas gracias. Está bem? Quer dizer, espanhol para as pessoas que falam espanhol, português para as pessoas que estão no Brasil. Tenemos otra pregunta. Temos outra Muchas gracias por pergunta. tu pregunta. Obrigada Tiene por enviar tua preguntas sobre pergunta. cómo se distribuyen los fondos. En caso de México, hay una E bolsa no caso de de México, 30,000 temos uma libras. Estas pergunta. 30,000 libras son para Temos uma bolsa de financiar 30.000 los libras. Elas são proyectos distribuídas elegidos entre todos os o cada projetos, proyecto ou seleccionado cada puede ser projeto acreedor de esta escolhido cantidad. vai ter Que pasa esse lo mismo valor. en Colombia. La Que passa o cantidad mesmo na Colômbia. distribuida. As quantidades distribuídas. Bem, essas assignações da bolsa dependem
do escopo do festival, né? Isso vai ser determinado no momento em que a gente faça a seleção. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Javier. Temos outra pergunta. No puedo leer tu apellido, Javier. Muchas gracias. Xavier, não vejo teu sobrenome. É necessário ter um partner em Reino Unido? Não, não é um par. É um componente artístico britânico ou que seja residente, porque também temos recebido essas perguntas. E também temos algumas convocatórias para residentes. Agostinho, acho que eu respondi tua pergunta também. Você está perguntando se poderia ser como um sócio britânico alguém residente? Sim, acho que já respondi, né? Camila diz que não tem acesso a uma strange condition de cultura circular. Para que a gente escreva, por favor, produção. Paola Vázquez pergunta. Desde a Colômbia, obrigada pelas tuas perguntas. Tem duas. A subvenção do British Council deve ir unicamente para essas despesas da pessoa ou do coletivo do Reino Unido? Vou responder a primeira. Deve abranger essas despesas do especialista britânico. Sim. Então, nesse caso, eu convido para os que estão fazendo o seu festival para que sejam essas atividades relacionadas com essa atividade do Reino Unido. Quer dizer, ao artista, obviamente, sempre que trazemos um artista e vemos com produção dessa atividade que também podemos usá-la. A segunda pergunta, que tem relacionamento com o anterior, e é sócio-britânico. A pessoa coletiva do Reino Unido pode ser residente atualmente na Colômbia ou deve viajar desde o Reino Unido obrigatoriamente? Que boa pergunta. Quer que te ajude? Sim, a Lorena vai responder. Eu agradeceria a sua ajuda. Bem, nesse sentido, Paola, é importante que a prática artística da pessoa convidada, do artista ou instituição, seja o Reino Unido, sem importar a nacionalidade, sempre que essa maioria da sua prática seja lá. Exemplo, se essa pessoa é residente da Colômbia e sua prática artística tem relacionamento com a Colômbia, não seria o componente do Reino Unido, né? Outra pergunta que passou sobre o orçamento no formulário. A gente deve deixar o orçamento global do festival ou só o orçamento que a gente está pedindo de ajuda? Sim, o orçamento global do festival. Sim, 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 sim. Bem, a pessoa que nos perguntou é importante que a gente conheça o orçamento global, né? Para conhecer qual é essa participação com a que vai te ajudar o British Council. Solveig Hugestey, espero ter lido bem. Os assuntos das obras que vamos apresentar no festival devem ser oncológicos, são ecológicos, são só assuntos de sustentabilidade da natureza. A Silvia diz que não. Não devem ser só assuntos ambientais e sustentabilidade. O fundo, como vocês bem sabem, tem um treinamento para dar algumas mentorias sustentáveis, mas o conteúdo não deve se focar nessa área, né? Não. Muito bem. Juliana Grishman, do Brasil.
Desculpa o portunhol da Lorena. Está perguntando se o sócio do Reino Unido deve ser cidadão britânico. Sim, como falamos, deve ter sua prática no Reino Unido, mas além da nacionalidade, não é algo que a gente vai pedir, né? Temos outra pergunta. Valentina Alan, obrigada, Valentina. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre o que tem a ver com notas fiscais? Deve ser como pessoa jurídica ou pode ser como pessoa física na Colômbia? Essa é uma das nossas perguntas chaves, né? No caso da Colômbia, deve ser uma pessoa jurídica, não pessoa física, né? Colômbia, estamos falando para Colômbia. No caso, eu sei que, por exemplo, no México também, só temos exceção onde pode ser uma pessoa física, segundo as especificações do país, são a Argentina e a Venezuela. Sim. Sim, então pediríamos, por favor, para as pessoas que estão interessadas, para que entrem em contato com o British Council. Vocês têm o e-mail que já conhecem. E Angel vai fazer o favor de enviar essas perguntas para os diferentes países. E é assim que a gente pode responder para cada um. No caso do México, que você está perguntando, Silvia, o que a gente precisa no México é que seja uma pessoa que seja constituída legalmente, que consiga nos dar uma nota fiscal. Então, pode ser uma pessoa independente, mas o importante é que fique constituído legalmente. No caso da Colômbia, que tenha Câmara e Comércio. Para a Colômbia, Deison Guio. Obrigada, Deison. Boa tarde. Somos um Festival Internacional das Artes da Colômbia. Sua versão número 8 vai ser feita em outubro. Aplicamos para a cultura circular? Sim, dá. Dá. Outubro desse ano, né? Sim, 2023. Porque lembrem que essa convocatória vai dizer os ganhadores no dia 30, né? Estaria bem para você. Temos outra pergunta, Laura Carrillo. É possível que os governos locais apliquem? Sim. Sim, podem os locais, podem aplicar. Igual para os diferentes países. Sempre que, como já falamos, você tenha o poder para dar uma nota fiscal para essa instituição em cada um dos países, né? Sim. Fausto Gijón. Olá, Fausto, de México. Essas cartas de colaboração podem estar em inglês somente ou devem ser traduzidas? Podem estar só em inglês? Sim, sem problema nenhum. Lúcico Valeta está fazendo uma pergunta que, de alguma maneira, eu vi antes. Quantos ganhadores vamos ter por área temática e por pares? Bem, essa é uma questão difícil. Não, mas quantos ganhadores vamos ter? Acho que mais ou menos 33, é isso? Sim, aproximadamente 33. As áreas artísticas não estão determinadas ainda. A gente está procurando ter uma boa representação nas disciplinas artísticas, mas não temos isso definido. Sim, quantas vão ser? Ainda não. Para falar um pouquinho mais dessa resposta, depende das aplicações, né, das candidaturas. Tem países onde temos, por exemplo, candidaturas para cine, temos outras para literatura, depende do valor e a gente tem essa bolsa total que falamos, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho uma vez que a gente tiver essas aplicações, essas candidaturas.
Deixa eu ver. Perdona. Diego Velázquez. Diego Que creo que ya dimos respuesta. Velázquez, acho que já respondimos. El apoyo, perdón, se otorga para la realización Entendo de que... actividades a desarrollar por el profesional británico, exactamente. Sim, Para sim, las exatamente. actividades del Sim, festival, pero si se não é para a desarrolla produção do otro festival, mas a proyecto gente que está se dando um desarrolle apoio para en a actividades. atividade que vamos desenvolver especificamente. Ujú. Hum, Camila Torres, digamos Camila Colombia. Torres, Me Colômbia. gustaría saber si los festivales Eu gostaria de cuentan saber se os con festivais trayectoria devem como ter festival de alguma manera trajetória ou pode se apresentar nas suas primeiras versões. Essa é uma das coisas mais interessantes e lindas. Pode ser seu primeiro momento, né? Sim, pode ser a primeira vez. es bien bonito, ¿verdad? Que lindo isso. Tenemos É otra certo. pregunta de Natalia Marcet. Muchas gracias, Natalia, del Festival Boca de Drama y de Magdalena, segunda generación, Red Latinoamericana de Mujeres en el Arte Contemporáneo. ¿En qué moneda? Bueno, son varias. ¿En qué moneda se hace el presupuesto? ¿Qué significa el ítem estimación de impacto por audiencias del festival y las actividades propuestas desagregando audiencias? Pueden ser dos partners de Inglaterra y qué ítems cubre esta convocatoria. Entonces, si quieres, vamos por partes, Silvia. La primera, Sí. ¿en qué moneda se hace el presupuesto? En la moneda de cada país. O sea, que sencillito. Exacto. ¿Qué significa el ítem estimación de impacto por audiencias del festival y de las actividades propuestas desagregando audiencias? Lore, can I just add in? Because I can't hear the Portuguese translation Olá, está anymore. escutando? Now it's back. Thank you. Sim, é que ela Thank you. estava... Tá bom. See, I was, yeah, okay, thank you. El impacto quiere decir O impacto quer dizer os números. Quanta audiência está se atingindo? Falamos de números quando falamos disso. Para quantas pessoas você pensa atingir, né? O festival todo, como suas atividades. Exacto. Y Sim. desagregando audiencias significa que E tirando as audiências ou desagregando audiências, que você falem um pouquinho das audiências do seu festival. Por exemplo, qual o gênero, idade, sim, um pouco mais específico. pueden ser dos partners de Terceiro, Inglaterra. pode ser dois partners de Inglaterra? Por supuesto que sí. Pode, claro que pode. En este caso, pues, digamos, Nesse caso, para festivales más grandes, para festivais que são maiores, sim, pode ter mais artistas britânicos. Sim, é verdade. Que isso depende de cada um dos projetos. E, finalmente, que item está abrangindo essa convocatória? Como é? Sim. Sim, acho que está falando do orçamento e aonde pode ter acesso para esses recursos, acho. Bem, o que cobre? Que bem falamos. Isso está abrangindo o custo do convidado britânico e os custos associados, tudo que tem a ver com a produção do festival para essa atividade específica. Bem, muito obrigada, Silvia. Suas respostas têm sido muito interessantes com nossa audiência. E agora, vou convidar a nosso grande convidado, que é Rafael Ferrar. Seja bem-vindo, Rafa, novamente. Obrigada. Olá. Olá, boa noite. Boa noite, Lorena, Silvia. Boa noite a todos, todas, todos. Obrigado pela presença. Estou muito feliz de estar aqui para responder as perguntas, contribuir para esse evento, para que todos possam tirar suas dúvidas e fazer as melhores inscrições possíveis no programa Cultura Circular. Perfecto. Pues Rafa, sigo contigo. Bem, Rafa, continuamos com você. Aqui temos uma pergunta de Álvaro, que fala do México, mas também aplica para o Brasil e para todos os países. Você poderia nos falar quando a gente fala de uma quantidade mínima dada e a quantidade máxima dada em alguns países? Sim, a gente resolveu dar essa flexibilidade para que os festivais proponentes pudessem adequar a sua proposta.
Essa é uma liberdade que a gente está dando. A gente vai avaliar a proposta e a viabilidade de cada aporte financeiro dentro dessa margem, entre 10 mil e 20 mil libras esterlinas. Exacto, entonces esa es la propuesta Bem, por la que pueden... essa é a proposta pela que vocês podem enviar, dependendo do seu festival e das suas necessidades. Uma pergunta de Ricardo, que não entendo a pergunta. Você poderia escrever novamente, porque não entendo, está falando de risco e algo específico, mas não entendi a pergunta. Bem, continuamos com Luna Silva. Luna Silva, muito obrigada. É um projeto em Puebla, México. Ela está perguntando algo particular em outubro. Já falamos de outubro, né? Que dá. Já que essas datas são próximas para essa convocatória, a gente pode ter oportunidade de ser escolhido. Rafa, você poderia me ajudar respondendo essa pergunta? E também que me faz ler dessa parte que a gente falou, quando podemos entregar esse recurso? Mais ou menos para que eles fiquem mais claros dos tempos, né? Para que os festivais consigam ter essa informação em conta. Sim, você diz o prazo para a transferência dos recursos do British Council para os festivais, é isso? Sim, é isso mesmo, do envio e quando eles receberiam o dinheiro. Exatamente. A gente vai emitir o resultado dos festivais selecionados no dia 30 de agosto. A gente tem um período após 30 de agosto, que é o período de contratação desses festivais, em que os festivais também vão ter que responder os formulários de due diligence. Tem alguns documentos de compliance que estão no regulamento que os festivais têm que responder. Então, a gente imagina que esse recurso possa ser transferido em até um mês, né? Uma vez que os contratos tenham sido assinados, todos esses documentos tenham sido respondidos e o festival cumpra com todas as exigências, né? E principalmente com relação à proposta que foi apresentada, estando tudo nos conformes, a gente consegue fazer essa transferência em até um mês. A partir da assinatura do contrato. Sim. Importante mencionar. Exacto, muchas gracias. Obrigada. Sim, do que fala Rafa, na nossa convocatória, deixamos que podemos abranger atividades desde setembro, porque a gente entrega os resultados do 30 de agosto e sabemos que muitos dos festivais não começam quando assinam um contrato, né? Mas é importante que vocês entendam o tempo no que vocês podem receber esse dinheiro, esse recurso. Temos outra pergunta do Michael, que vou juntar com outra pergunta que estava lá acima, e era a que eu estava esperando. Michael pergunta como vai ser avaliado o sócio, o aliado no Reino Unido, sua dimensão artística ou sustentável. E tínhamos outra pergunta onde estavam falando o que significava operações sustentáveis, né? Essas perguntas são boas porque essa avaliação artística e também das operações, né? Da parte operacional. Sim, obrigado. Bom, com relação ao elemento britânico, a participação britânica, a gente vai avaliar tanto a dimensão artística quanto o alinhamento do perfil desse artista com a sua proposta. Né, se a sua proposta está consistente do que você está trazendo, se você fez a curadoria, se você selecionou o perfil do artista britânico ou da artista britânica que se alinha melhor ao que você está propondo para essa residência ou para a atividade em que o artista está envolvido. Com relação às operações sustentáveis, explicando essa expressão, a nossa intenção, a intenção do Cultura Circular, do programa como um todo, é promover a sustentabilidade no setor dos festivais, né? Contribuir para que os festivais sejam mais sustentáveis e tenham um impacto ambiental maior na sua realização. Então, quando a gente fala de operações sustentáveis, é um pacote, um conjunto de ações que o festival se compromete a realizar para reduzir o impacto ambiental da sua realização, né? Isso é um eixo bem ligado à
a operação, a realização do festival. E isso também se relaciona com aquelas grandes áreas de impacto que a gente sabe que o festival tem, né, com relação ao manejo de resíduos, ao uso da água, ao transporte do público, o impacto no território, na área onde o festival acontece. Então, a gente pede que operações, a gente quer contribuir para que a operação do festival seja mais sustentável através desse comprometimento que o festival faz nesse eixo da proposta. Espero que tenha ficado claro. Perfecto. Foi muito claro, obrigada. Seguimos con las preguntas brasileñas. Com nossas perguntas para o Brasil, temos muitas. Mônica pergunta se o projeto deve levar em consideração os eventos no Reino Unido ou no Brasil. Não, realização do festival e atividades aqui no Brasil, né, com a participação, contribuição de um artista, de um grupo britânico, porém, na edição do festival aqui no Brasil. Exacto. Sim, isso mesmo. O mesmo acontece com todos os países. As atividades devem ser feitas no país no que vocês estão. Uma pergunta: que entende-se por festival? Uma pergunta bem ampla, mas a gente entende que é um conjunto de atividades artísticas e culturais dentro de cada linguagem, dança, artes visuais, música, mas que tem uma conexão curatorial, tem uma linha curatorial, tem uma proposta alinhada e uma atividades em série, né? Uma programação em série, que pode ser um dia inteiro, pode ser por 2 dias inteiros. A gente tem uma certa flexibilidade nisso, porque a gente sabe também que a gente está contemplando festivais iniciantes, mas um conjunto de atividades ao vivo, né, numa determinada localização onde vocês recebam público, pode ser aberto ou com ingresso, um conjunto de atividades artísticas e culturais que respondam a uma curadoria e tenham uma programação consistente, né? Não seja uma ou 2 apresentações, uma ou 2 atividades. Isso a gente também vai estar muito atento. Perfecto. Muchas gracias, Rafa. A mí me gustaría agregar... Bem, Rafa, gostaria de falar nesse assunto, que nosso conceito de festival é muito amplo, porque justamente queremos dar entrada a uma série de propostas que podem ser feiras de livro, festividades, que é para trabalhar com as comunidades originárias de cada um dos nossos países. Eu posso tentar traduzir de Amaury Rodrigues. Amaury, se eu não falo bem. Qual é o papel que tem um sócio britânico no projeto? Pode ser um organizador ou deve ser um participante na área artística exclusivamente? Deve ser um participante, uma participação na área artística. O festival deve receber esse artista ou essa artista, um coletivo, um grupo, de acordo com a sua proposta e de acordo com a sua proposta orçamentária também, para que ele colabore, interaja com artistas aqui no Brasil e possa também interagir com a comunidade do festival. Isso pode ser tanto performance, o desenvolvimento de um trabalho colaborativo, coletivo, inédito, pode ser que se desenvolva numa performance que é apresentada no festival, pode ser também oficinas, palestras, painéis, toda a parte de pensamento e desenvolvimento de linguagem também, mas tem que ser com um perfil artístico. Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Perfeito, Rafa. Muito obrigada. Temos algum tipo de restrição? Algum tipo de restrição para as instituições participantes? Pode ser universidades privadas, públicas, artistas? Tem alguma limitação aí? Tem que ser
uma pessoa jurídica, cuja finalidade dessa pessoa jurídica tem a ver com a proposta, ou seja, a área cultural, a realização de festival, né? Não pode ser fora, né? Tem que ter um alinhamento ali com o CNAE, que aqui no Brasil é a categorização do CNPJ, né? Tem que ser prioritariamente ligado às atividades culturais, para que a gente possa identificar, e porque também a pessoa vai ter que emitir uma nota fiscal. Essa pessoa jurídica vai ter que emitir uma nota fiscal para recebimento do aporte. Então, ainda que seja do poder público ou universidade, tem que ser, o contrato vai ser feito com uma pessoa jurídica, com um CNPJ que seja ligado à área cultural. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Muito bem, obrigada, Rafa. Otro anónimo. Temos outra pergunta anônima. Olá, esse relacionamento, coordenação de intercâmbio com o Reino Unido é necessário? Vocês têm alguma sugestão de algumas pessoas para fazer o link, uma conexão com alguém? Sim, é obrigatória a colaboração com o artista do Reino Unido. Esse é um dos dois eixos da proposta, né? A gente tem um eixo da proposta que é o conjunto de ações sustentáveis que o festival se compromete a realizar na sua operação, né? na próxima edição, e um outro que é com relação à colaboração artística. Então, necessariamente, você tem que identificar um artista, um grupo britânico, e convidar para o seu festival, para essa proposta ligada à cultura circular. Né? A gente pede, inclusive, que haja uma carta de anuência para que, né, a gente possa certificar do lado de cá, quando a gente for analisar a sua proposta, que realmente você fez o contato com esse artista e que ele está de acordo com o que você está propondo, né, em termos de projeto, de participação, o escopo, enfim, a gente pede isso para certificar. E isso tem a ver também, a identificação desse artista tem a ver com a curadoria do festival. Então, também esse é um dos motivos em que a gente se exime de fazer essa indicação, porque a curadoria pertence ao festival e o artista que o festival convida tem que responder a isso, né? E tem que responder também à proposta que está sendo submetida para a cultura circular. A gente não tem um diretório e a gente também, por uma questão de lisura do processo, a gente não faz a indicação desse artista. Então, esse é um trabalho, uma pesquisa, um levantamento que os próprios organizadores e a curadoria do festival têm que fazer para a realização da proposta. Perfecto. Sim, Rafa. perfeito, Rafa. Ampliando lo que dice Rafa, Falando do que fala Rafa, vocês podem ver no site global do British Council, se não sei, é art.britishcouncil.org. Aí vocês vão encontrar as diferentes maneiras artísticas onde a gente partilha esses projetos ao nível mundial. Aí vocês podem encontrar uma base de dados de diferentes organizações com as que vocês já têm colaborado no México e outros países. Esperamos que isso seja parte da sua pesquisa investigativa. Estão perguntando novamente, Rafa, e eu acho que seria bom que a gente fale, Diego Velázquez, sobre o impacto das audiências. O que a gente espera para mensurar esse impacto? Bom, você diz do nosso lado, o British Council, o que a gente espera com relação à audiência do festival? É isso que a pergunta traz? sí, para que ellos Sim, para é que isso, para que eles consigam compartilhar, né? Das suas audiências. Sim. Sim, acho que é relacionado ao público do festival, né? A audiência do festival, seja se você tiver atividades online também, que você traga uma referência para a gente de qual é a audiência das suas atividades online. Se for um festival basicamente presencial, que você traga para a gente números, né, de presença de público. Se você puder trazer informações também com relação a dados demográficos, se você achar que isso é relevante para a sua proposta, para a gente, quanto mais informação sobre o seu festival, melhor. No caso de festivais
que vão ser realizados pela primeira vez, eu acho que vocês podem trazer a expectativa de público. Qual é o volume, qual é o porte do festival e também qual é o público que vocês esperam alcançar. Acho que todos esses dados são importantes para a gente entender o alcance, né? E também fazer um comparativo tanto com a proposta e com o orçamento que vocês estão trazendo. Isso tudo para a gente é muito importante para a avaliação. Exacto, muchas gracias. Sim, muito bem. Muchas gracias. Informação clara, muito obrigada, Rafa. E agora eu vou continuar com o microfone para responder algumas das perguntas, falando do México. Temos muitas perguntas, temos mais de 500 perguntas, mas, por favor, se eu esqueço de alguma, podem escrever para Ángel, está bem? Uma pergunta particularmente que já tem nos feito é com relação às aplicações em conjunto. A gente tem visto com muita felicidade que temos recebido propostas de festivais que acontecem na Argentina, Brasil e no México. Estamos muito felizes de recebê-las, mas é necessário que vocês façam sua candidatura por cada um dos países. Se vocês estão pedindo um orçamento para cada um dos países. Quer dizer, não temos um conjunto, né? Eu vou fazer para México, Brasil e Argentina ao mesmo tempo. Não, vamos fazer um por um em cada país. E dentro da proposta, você vai falar que é uma aplicação conjunta para que a gente saiba que tem a ver com outros países. Quando falam do México, novamente, pessoa física, se é um doador, o importante é que pode ser um SC, deve ser uma pessoa que consiga nos dar uma nota fiscal. Sim, não, pode ser um recibo de honorários, pode ser uma nota fiscal, mas como falou Rafa, lembrem que no México estamos segundo a quantidade que temos e temos quantidades culturais. É por isso que a gente tem interesse nessas quantidades. Desculpa que eu estou falando muito rápido, mas sei que tem muitas perguntas aqui. Quando falamos do currículo, devemos dar o currículo de todos os participantes do Festival do México. Se são primeiras edições, a gente entende que eles têm um currículo das equipas de criação ou das equipes e também do aliado do Reino Unido. Pergunta importante que temos aqui, por exemplo, para o Brasil, México, que a gente já tem tido outras edições de cultura circular. Vocês podem aplicar se são ganhadores de edições anteriores. Sim, podem fazê-lo. Podemos ter interesse em ver o que vocês estão fazendo. E uma recomendação é que vocês partilhem, né? Como vocês têm avançado no projeto, qual foi o impacto que teve e como estão propondo fazer um acompanhamento ou um seguimento no seu festival. Outra pergunta. Tem a ver com as oficinas de sustentabilidade. Como bem falei desde o começo, um dos componentes muito importantes desse apoio, além de dar o apoio dos recursos financeiros para os festivais, é dar essa formação para o festival. É uma formação dada por uma associação profissional do Reino Unido, que Jornal Básico, que vocês podem procurar, e eles vão dar um treinamento que está focado e criado particularmente para os escolhidos, as pessoas selecionadas. Esse treinamento, no seu momento, quando a gente tiver essas pessoas escolhidas, vamos definir um solo co-work ou vamos ter vários, depende dos horários. Então, de maneira geral, normalmente são treinamentos que têm uma duração de 20 horas, mais ou menos, que incluem uma mentoria, uma tutoria um por um a cada festival para acompanhar seu processo. E vai ser acompanhados para fazer esse acompanhamento com um plano de sustentabilidade que também esperamos que vocês consigam nos partilhar. Jar Garcia pergunta novamente. A carta de colaborador do Reino Unido falou novamente que sim, é necessária ter essa carta de colaboração.
Não vamos levar em consideração as aplicações e candidaturas que não tenham a carta. Pergunta novamente aqui sobre a quantidade dos ganhadores em cada um dos países. Como bem já falamos, podemos ter diferentes países, porque depende do país que aplicam e da avaliação. Em relação a Em relação Natália Campos, que recomendações vocês podem dar para a projeção do impacto do festival? Bem como bem falou Rafa, Natália, a gente tem interesse em saber para onde você vai, a quem você vai atingir e como está a sua atividade e como você quer gerar um impacto qualitativo e quantitativo. Enquanto mais informação vão ter os palestrantes para avaliar sua proposta, né? As pessoas de seleção. Los máximos e mínimos, como Falamos novamente da quantidade máxima e mínima que podem estar na convocatória. Podem ver, cada um tem um valor mínimo e máximo. Quer dizer, mínimo e máximo que cada festival pode enviar. José Luiz diz que países fazem parte do Reino Unido? Irlanda, Escócia, Gales também fazem parte do Reino Unido. Aqui outra pergunta. Outra pergunta diz: o formato, plataforma e os documentos. Estou aqui juntando várias perguntas, por isso estou falando assim. Temos uma plataforma que temos uma forma de Microsoft. Vocês podem entrar desde o website da Américas, onde temos publicada a nossa convocatória. Essa plataforma, como bem falei, precisamos e o que estamos pedindo é que vocês enviem os links e deem os links para os documentos que vocês estão partilhando, né? Já for um link para Tride, WeTransfer, WeTransfer não, não porque ele caduca, né? Tem pouco tempo e depois você não consegue abri-lo. Mas o que precisamos é que você nos linke, carregue seus documentos, que sejam documentos em PDF, Word, e é importante que não tenham um acesso restrito. Se tem acesso restrito, a gente não pode fazer uma avaliação da sua convocatória, né? É por isso que não recebemos WeTransfer. E falando dos formatos, fico feliz de falar que para a British Council o total acesso para nossos eventos é um dos maiores que temos. Então, esperamos documentos em Word, PDF, que são os mais normais, ou se por acessibilidade, vocês precisam enviar outro formato diferente, seja vídeos em formato Libras, em linguagem de Libras, podem fazê-lo, não? Podem entrar em contato com Ángel para que enviem essa informação e que a gente fique preparada. Né? No caso que, por exemplo, temos uma linguagem de Libras, ter um intérprete para nos ajudar com essa avaliação, né? E não ficar parados aí. Perdão. Desculpa. Precisa ter um orçamento desenvolvido? Sim, é a ideia ter um orçamento, né? Sobre a atividade do Reino Unido e também do festival mesmo, para conhecer o tamanho do festival, é importante. Austrália não é Reino Unido. Um momento. Desculpen, Só um momento. Entonces, ela está escolhendo as perguntas. Não sei, Rafa, se queres fazer Rafa, você gostaria de fazer algum comentário enquanto ela procura perguntas, porque tem muitas. Sim, sim. Eu vou aproveitar e comentar em relação ao orçamento. Como a gente pede que vocês enviem, né, o orçamento da proposta de vocês, e isso tem a ver também com a avaliação que a gente faz com relação à viabilidade, à consistência, como a gente percebe, a capacidade de realização da proposta pelo festival. Esse é um dos elementos também.
além, é claro, da gente ver o que vocês estão propondo em cada linha ali do orçamento. Então, é uma maneira de a gente entender a consistência da proposta, a capacidade de realização. Então, tenho muita atenção ao orçamento, tenho muita atenção ao texto, à clareza do texto que vocês estão trazendo, que a proposta das atividades, da participação do artista ou da artista britânica fique muito clara, fique o mais clara possível, como a Lore acabou de falar, mande todas a documentação, os arquivos adicionais e complementares que vocês quiserem, para que a gente possa ter a melhor noção possível da proposta de vocês e que a gente possa entender a capacidade e a viabilidade de realização dessas atividades que vocês estão propondo. Então, novamente, a identificação desse artista ou dessa artista britânico como uma carta de intenção, uma carta de anuência do artista concordando com a participação. Certo, Lore? Muchas gracias, Rafa. Estaba... Sim, sim. Obrigada, Rafa. Eu peguei 2 perguntas de todas as que a gente tem, porque já estamos quase esgotando nosso tempo. Fizeram muitas perguntas com relação ao risco e inclusão, que essa é uma parte das perguntas que a gente fez na forma, que são perguntas estatísticas. Assim como eu falei que essa acessibilidade e inclusão é das nossas máximas no British Council, também temos as sessões de salvaguarda e inclusão que fazem parte dos nossos valores fundamentais, porque temos política de salvaguarda e de inclusão. Está bem? No caso de ser escolhidos, British Council vai partilhar essas políticas com os festivais de salvaguarda e de inclusão. E se a gente percebe através dessas perguntas estatísticas que os festivais não têm ainda muito claro como poderiam ter uma estratégia de salvaguarda, uma estratégia de sensibilidade e inclusão, a gente pode propor que vamos dar, por parte da British Council, uma oficina bem pequena para ver essas boas práticas e que os festivais escolhidos consigam aprender e usar isso, né? Depois temos outra pergunta que fala dos critérios de seleção. Eu não tenho aqui comigo, porque eu estou focada na nossa sessão. Mas vocês podem revê-lo no nosso site da Américas, onde temos a convocatória, que acho que está em termos e condições. Ali temos quais são os critérios de seleção e qual é o percentil de cada um desses critérios. Então, ali vocês podem encontrar essa porcentagem para ajudá-los a ter um pouco mais de clareza sobre o que vamos avaliar e como vamos avaliar. A Carla está perguntando se o festival é o 8 e 9 de setembro e falo novamente sobre as datas. Se pode ser financiada essa atividade com o dinheiro, sim, pode fazê-lo. Se o festival tem a capacidade financeira para pagar e depois recuperar o dinheiro, sim, pode fazê-lo sem problema nenhum. Somos cientes que o mesmo pode acontecer com os festivais de outubro também, né? Depois a gente dá o dinheiro de volta. Ela está lendo aí umas perguntinhas. De maneira geral, sobre o aliado britânico, esperamos que vocês consigam, que sejam vocês quem são os encarregados de fazer essa pesquisa. Podem entrar ao site de British Council para ver toda a informação e a base de dados. 2 perguntas de Álvaro Javier. Não sei, Rafa, se você quer responder. E assim, com isso já quase fechamos. Sim? Bem, temos atividades que podem ser feitas de maneira online.
qual é o orçamento para essas atividades online e virtuais? E qual é esse limite que temos para a programação dos eventos e das atividades? Poderíamos fazer alguma mudança depois de ter apresentado o projeto e que já está chegando a data da atividade? Podemos fazer alguma mudança? Sim, bom, com relação à proposta, o valor da proposta e do orçamento e da proposta que vocês vão inscrever, vocês devem respeitar os limites de cada país, né? Não sei se é uma pergunta relacionada ao Brasil, mas no regulamento, no site, no regulamento do programa, vocês têm lá, para cada país, os limites de orçamento de cada proposta, né? E aí, dentro desse limite, você pode fazer o conjunto de atividades e propor o conjunto de atividades da melhor maneira que você quiser. Se elas forem online, você pode usar o recurso para as atividades online. A gente quer que essa proposta, lembrando, tenha 2 eixos, um eixo de operações sustentáveis e um outro eixo artístico. Então, você deve garantir atividades nesses 2 eixos, né? E o orçamento deve cobrir a sua proposta na integralidade. Caso você faça uma proposta que seja selecionada e depois você, por algum motivo, tenha que mudar, você vai ter que submeter para a nossa análise do British Council. Qualquer mudança a partir do que for selecionado só pode ocorrer a partir da nossa anuência, da nossa concordância. Você não pode mudar a proposta que você submeteu na inscrição depois que você recebeu o aporte, depois do contrato, né? Sem a nossa concordância. Não pode haver mudança, a menos que a gente concorde que ela não prejudica ou que ela não tenha desvirtuado ali o que você propôs originalmente. Certo? Perfecto, pues Sim. muchas gracias, Rafa. Perfeito, bem, muito obrigada, Rafa. Com isso, chegamos Obrigado. ao final. Vou passar um minuto, mas eu vou fazer um resumo das coisas importantes que já falamos. São importantes as datas que acontecem, as atividades são entre setembro 23 e junho de 2024 exclusivamente. O aliado do Reino Unido e sua colaboração deve vocês procurá-la. É responsabilidade de vocês ter esse relacionamento. British Council não tem os recursos para fazer esse relacionamento. Também, com relação ao tipo de nota e como uma pessoa física recebe os recursos, por favor, vejam em cada um dos seus países os regulamentos, porque temos países que são diferentes. E falando do orçamento que é pedido, e esse recurso deve ser usado no exercício da atividade com Reino Unido, e entendemos que isso tem a ver com despesas de administração operacional para desenvolver essa atividade, mas não é só a relacionada com o Reino Unido. Assim, fechamos e agradecemos a todas e todos seu interesse nessa iniciativa. Esperamos que essa sessão tenha sido muito útil para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato conosco, com nossa mídia, rede social, e a gente vai responder. E também, lembrem que temos o e-mail de angel.blanco@britishcouncil.org. Tem que dar uma olhada, porque não sei se eu lembro dele bem. Muito obrigada, Silvia, Rafa. Um prazer ter vocês, como sempre.